Olá, meu nome é Felipe Sepuli e hoje eu estarei demonstrando os cortes brunoise e bâtonnet utilizando uma batata. O corte brunoise é um corte que é o corte que começaremos hoje. Um corte em cubos, são cubos pequenos de 3 por 3 por 3 milímetros, que exige uma certa técnica própria para serem cortados. E por mais que talvez não consigamos fazer perfeitamente 3 por 3 milímetros, a textura é muito importante quando se atinge o mais próximo possível dessa dimensão, porque a percepção da língua de cada tipo de corte, seja ela um brunoise, um jardineiro, macedônio, ela é diferente, a forma de comer é diferente. Então, por isso que é especificado exatamente esse corte. O bâtonnet, que vai ser o corte que faremos em seguida, é um corte em bastão. É um bastão um pouquinho maior, ele é o dobro, na verdade, do cubo, que seria. Então, ele é 6 por 6, né? E ele é alongado, 5 milímetros de comprimento. E é um corte em bastão que pode ser frito, pode ser utilizado em sopas, pode ser utilizado de diversas formas. Então, eu vou começar, obviamente, essa batata já é uma batata lavada. Eu vou começar simplesmente descascando a batata. Eu moro na Polônia e aqui nós temos muita orgulho das batatas polonesas. São batatas muito boas, são batatas muito saborosas e certas formas de cozimento requerem a casca da batata, porque grande parte do sabor da batata ainda está na casca. Algumas cascas são amargas demais, então depende muito do tipo de batata que você está usando. Esse, no caso, é uma batata que é uma batata melhor de assar. É o caso da batata que eles chamam de batata... que não é a batata cremosa, é a batata que ela tende a segurar mais o seu formato. Ela é boa para saladas, boa como cozida, boa para saladas. Não é muito aconselhada para purê. Para assar também ela é muito boa, porque como ela mantém a sua forma, você pode utilizar ela em assados, cozidos, guisados, e ela não cai e vira uma massa. Bom, desculpa, aqui esqueci um pequeno pedacinho. Vamos começar com o corte brunoise. Primeiro, a gente vai começar dando um formato para a gente poder utilizar a nossa batata. Todas as rebarbas dos vegetais, eles são utilizados, né? No caso, eu planejo fazer um nhoque, então eu utilizarei essas rebarbas de batata aqui posteriormente para cozinhá-las e adicioná-las com farinha e fazer um nhoque caseiro. O brunoise corte em cubos 3 por 3 por 3. Então, vamos cortar nossa primeira fatia já definindo a primeira dimensão de 3 milímetros. Então, a gente vai ter que medir aqui o que seria 3 milímetros. Eu tenho uma régua higienizada, que eu posso até utilizar ela para se ter uma ideia se eu estava correto ou não. E essa é uma boa forma de treinar o seu olhar, né? Porque na cozinha de verdade você não vai ter uma régua e medir cada corte, você tem que saber por experiência. Então nós temos aqui 3 por 3 por 3. Eu vou reservar o resto para a gente poder fazer os batonês. Eu faço de forma rápida. Eu vou dar uma finalizada aqui nessa batata porque ela é meio irregular no final. Eu quero ter uns quadradinhos bem definidos. Lembrando que toda rebarba, todo corte deve ser reutilizado, seja ele para uma produção posterior ou para um caldo, porque não existe desperdício, não existe. A próxima dimensão novamente, 3 por 3 por 3. Eu tento ao máximo não mover as camadas, porque depois eu quero utilizar já da sua orientação, né, para facilitar o corte e fazer as coisas mais
dinâmicas numa cozinha. A gente está sempre tentando fazer as coisas de forma eficaz e rápida. Não dá para fazer uma fatia por vez. Eu uso a minha faca para alinhar os meus cortes, tudo bem alinhadinho. E agora, muito importante, é eu manter o cubo de 3 por 3, porque isso é o que vai definir o meu brunoise. Aqui está para vocês. Lembrando que as mãos estão higienizadas sempre, né? Não utilizo luvas na minha cozinha em casa, doméstica, porém no trabalho utilizava luvas. E, claro, sempre trocando as luvas descartáveis, trocando-as a cada, ou mudança de preparo, ou a cada 10, 15 minutos, depende do ritmo e depende da atividade que você está fazendo também, e do número de possíveis contaminações cruzadas que você poderia fazer. Aqui está o meu brunoise. Essas rebarbinhas aqui, eu vou usar elas depois para cozi-las. E aqui está meu brunoise, que pode ser cozido, usado numa salada com ovos, quem sabe, algo mais delicado. Eu vou deixar ela aqui no canto, enquanto eu demonstro o bâtonnet. O bâtonnet, que é um corte, relembrando, um corte retangular de 6 por 6, ou seja, ele vai ser como um quadradinho desse, só que ao quadrado, né? Vamos fazer aqui. Podemos até, inclusive, utilizar de novo a nossa régua para a gente definir mais ou menos, ó, 6. Qual é o nosso ângulo de ataque aqui? Para as fatias já saírem uniformes. Lembra que no corte o mais importante é consistência e uniformidade. É isso que a gente procura. No caso, como eu tenho a batata aqui já num tamanho que não é muito diferente do bâtonnet, posso inclusive medi-lo aqui, ó, 5 centímetros. Então, posso só cortar essa rebarba aqui e ter o tópico bâtonnet. Quando você está numa cozinha de alto nível, é muito importante que esses cortes sejam realmente feitos com alta precisão. A gente tem que lembrar que numa cozinha trabalham muitas pessoas e que a consistência do restaurante depende de cada um, né? Olha, esse aqui é o nosso bâtonnet, um bastãozinho mais grosso, das medidas 6 por 6 por 5 centímetros. 6 milímetros por 6 milímetros por 5 centímetros. Espero que tenha ficado claro a minha demonstração para vocês. E em seguida eu vou realizar o molho velouté, partindo de uma base de um fundo claro, rápido, utilizando pato. Mas são cenas para os próximos capítulos. Até mais.